Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Será que realmente nós colocamos Deus em primeiro lugar? Será que realmente nós confiamos em Deus? Atrás dessa correria, atrás desse ativismo, atrás dessa agitação, será que está a luta pela sobrevivência ou está a ganância nos alimentando? É sobre isso que vamos tratar neste segundo de 7 episódios, onde nós estamos refletindo sobre os pecados capitais e as virtudes capitais. Hoje vamos falar sobre a avareza e sobre a virtude do desprendimento. Convido vocês a partilharem comigo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada pelo evangelista São Lucas, capítulo 12, versículos 13 seguintes. Diz assim a palavra de Deus, nosso Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cobiça, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite te será reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a avareza, este pecado capital, este pecado grave, este pecado mortal, onde não se fala mais. E sobre a virtude do desprendimento, que é exatamente o contrário da avareza. A avareza é o amor desordenado às coisas. É a confiança aos bens materiais, de forma que confia e ama mais nessas coisas criadas do que no Criador dessas coisas. Por isso São Paulo, capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, nos ensina que a avareza é uma idolatria. Que na avareza nós colocamos os bens materiais, o amor ao dinheiro, acima do amor a Deus. Como que isso se dá? Exatamente porque o avarento é uma pessoa que ela trabalha muito, ela se esgota, ela se sacrifica a sua família, sacrifica o seu tempo, sacrifica a sua fé, pensando sempre no futuro. O avarento não vive o presente, não pensa no agora. O avarento ele não consegue viver o presente, ele quer sempre mais, ele é ávido. Ele sempre quer mais, ele quer buscar mais, ele quer sempre ajuntar, ele tem medo do futuro, então ele não vive nem o presente e quando chegar no futuro, provavelmente vai estar doente, se não fisicamente, mentalmente, e não vai conseguir usufruir de tudo aquilo que o próprio Deus deu permissão para que ele tenha. Jesus não tem problema com o rico e nem com o dinheiro, até porque entre os apóstolos existia um tesouro em comum, um tesoureiro, existia uma bolsa de dinheiro em comum, no qual quem tomava conta era Judas Iscariotes. Abre parêntese, exatamente aquele que traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Meu irmão, a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro.
É achar que pelo dinheiro vai ser feliz. É achar que pelo dinheiro vai comprar honra. É achar que através do dinheiro vai comprar a sua salvação, o seu bem-estar. Não. Jesus ama a pobreza e o pobre. Vou explicar. Jesus não está falando isso aqui de coisas materiais. Porque tem pessoas que são pobres materialmente e são avarentas. A avareza está além daquela aparência de coisa, de ter. O avarento, ele é escravo do trabalho, ele é escravo do tempo, ele é escravo do dinheiro, ele é escravo dos bens materiais, ele é escravo do ter, sempre ter. Ele esquece do ser. A pessoa avarenta, ela vive uma espiritualidade superficial. Ela não consegue aprofundar na fé, na vida espiritual. Ela não é solidária. Ela não tem boa vontade. Ela sempre tem uma desculpa para não ir à igreja, uma desculpa para não doar, uma desculpa para não ajudar, uma desculpa para não dar esmola, para não fazer caridade. Sempre tem uma desculpa, uma justificativa para tudo. A pessoa avarenta é dura de coração. É perigosa. Atrás dessa correria do mundo moderno, será que realmente as pessoas estão correndo somente para sobreviver? Será que com aquilo que nós temos não é suficiente? Não, a gente quer mais, um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, tudo melhor. Para isso eu tenho que trabalhar, para ter dinheiro. Eu não posso ter muitos filhos porque a despesa é muito grande. Que despesa a gente está falando? É porque a gente quer sempre o melhor, o topo. Fruto da avareza. Por causa da avareza, as pessoas estão tendo menos filhos. Por causa da avareza, as pessoas estão trabalhando e trocando o que ela tem de melhor. O tempo dela, às vezes, de ficar com a família, de ficar com os filhos, de ir à igreja, de ter um lazer em família, está trocando isso pelo trabalho. Será que realmente é sobrevivência ou é ganância? Ao contrário disso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. E ainda Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai desprezar um e dedicar o outro. Não dá para ficar com os dois. Jesus não está dizendo que não é para trabalhar e nem é para ter dinheiro, não é isso. Ele está dizendo que o nosso amor a Ele tem que ser superior ao amor ao dinheiro e às coisas. O avarento, ele sempre ama e busca coisas inferiores a ele, porque a alma é superior. E uma das formas de nós curarmos e combatermos a avareza é buscarmos as coisas do alto. É buscar ter afeto, amor, carinho às coisas do alto. Na medida que a gente busca Deus e vai transcendendo, a gente vai se libertando do ter. Porque nesta terra não fica nada. Nós não viemos para ficar nessa terra, a gente vai passar por ela. E como nós acabamos de ler no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele homem estava com o celeiro cheio, mas morreu. E a riqueza dele vai ficar para quem? O que ele levou? Meu irmão e minha irmã, vocês lembram do jovem rico? Era um menino de valores. Ele era conhecedor e praticante, ele era observante da lei. Amava Deus, amava o próximo, ajudava todo mundo, honrava pai e mãe, não adulterava, não matava, não roubava, guardava a castidade. E Jesus então fala: para queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres. Ele ficou triste, porque era avarento, era apegado na riqueza, apegado nas coisas. Uma forma de nós curarmos a avareza, combatermos a avareza, é ser desprendido, é dar com alegria. O avarento dá com raiva, o avarento dá com dor no coração, dá com sofrimento, o avarento dá com constrangimento. Todos nós temos um pouquinho de avareza. É um pecado grave, é um pecado mortal, é uma desordem, desequilibra a nossa vida espiritual. Impede a gente de colocar a Deus em primeiro lugar e de amá-lo sobre todas as coisas. Jesus nos ensina que o Pai veste os lírios, alimenta os pássaros e diz que nós valemos mais. Diz que cada dia deve ter seu cuidado e que nós não devemos preocupar com o futuro, mas viver bem o presente na presença dEle. Claro que devemos fazer planos para o futuro, contanto que esses planos estejam em conformidade com a vontade de Deus.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. Exige fé, exige oração, exige combate interior. Somente pela graça de Deus que eu e você deixaremos de ser avarentos. Somente pela graça de Deus, o favor, o socorro de Deus, o auxílio dele, que nós conseguiremos ter a virtude do desprendimento. Virtudes do latim virtus significa força divina, força do alto, força de Deus. A força vem de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos encha com seus dons, com seus carismas, hoje de forma especial, que Ele nos dê a graça da humildade, a graça do desprendimento, a graça da confiança em Deus. E não é fácil, meus irmãos. Eu estou falando aqui, mas não pensem vocês que é fácil, não é. Um dia a gente confia, o outro não. Uma hora a gente deposita a nossa fé, confiança em Deus, no outro a gente confia nas coisas. Às vezes confiamos mais na palavra dos médicos, confiamos mais no dinheiro no banco, confiamos mais nas coisas do que no poder de Deus, do que na palavra de Deus. Somos fracos, por isso precisamos orar. Por isso precisamos exercitar a virtude do desprendimento. No tempo quaresmal que a Igreja Católica propõe é maravilhoso. Somos chamados à caridade, à esmola, à oração e ao jejum. Pratiquemos a esmola, que a gente dê de coração. Ó bondoso Deus, conceda-nos por intercessão de Nossa Senhora a efusão do Espírito Santo em nossa mente, em nosso corpo e em nossa alma, a fim de que possamos amá-lo acima de tudo, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E que venha sobre nós a bênção de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até semana que vem, se Deus quiser.